O que é a dependência emocional? Muitas vezes ela está ligada à nossa baixa autoestima e à falta de confiança em nós mesmos. É importante, então, é algo que a gente vai falar mais lá na frente, mas a gente trabalhar nessa construção da autoestima e no desenvolvimento da nossa autoconfiança junto de um profissional dentro da parte da saúde mental, né? Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui. O que é a dependência emocional? Ela é um padrão de comportamento, ela é um padrão de pensamento que uma pessoa, ela vai depender de uma outra pessoa de uma forma exagerada, pessoal, para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz, para ela se sentir aceita. Ou seja, o que é a dependência emocional, basicamente? Eu tenho que ter uma outra pessoa para eu viver. Eu tenho que ter uma outra pessoa para satisfazer as minhas necessidades emocionais e de autoestima. Então, a gente observa que dentro da dependência emocional existe um medo irracional, né, até de ficar sozinho. Recording in progress. Vamos lá. Então, eu espero do outro a minha felicidade e eu coloco na mão desse outro a minha felicidade também. Então, eu coloco sempre o outro, quando eu tenho a dependência emocional, eu coloco sempre esse outro num pedestal. Consequentemente, isso vai trazer várias sequelas emocionais para mim, como, por exemplo, um complexo de inferioridade, que é a baixa autoestima, que a gente acabou de falar agora há pouco. Ela pode se desenvolver, a dependência emocional, não somente nos relacionamentos afetivos amorosos, né? A gente observa bastante a pessoa que depende da outra dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, de um namoro, né? Mas ela pode se desenvolver dentro da família e de amizades, olha que interessante. Então, eu posso ter uma dependência emocional, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, eu posso ter uma dependência emocional do meu amigo, da minha amiga. E a gente precisa compreender que isso é uma relação doente. Porque esse relacionar-se, ele vai se sustentar por uma obrigação e um sentimento de posse. Quem tem essa dependência emocional, então vai se sustentar por esse sentimento de obrigação e esse sentimento de posse. A pessoa que ela tem essa dependência emocional, ela vai ter dificuldade, então, em manter o foco no trabalho. Ela dá pouca atenção às relações de familiares e amigos. Pessoal, vê se tá mutado aí, fazendo favor, porque acho que tá saindo a minha voz aqui. Se vocês conseguirem mutar o áudio de vocês, tá? Tem um microfoninho logo na tela de vocês e uma câmera. É só vocês clicarem em cima do microfone e aí para de sair o som. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai ter dificuldade em manter o foco no trabalho, ela vai dar pouca atenção para as relações familiares e amigos. Ela pode deixar de lado, por exemplo, se ela tem filhos, ela acaba deixando de lado o cuidado com esses filhos. Então, assim, a vida da pessoa é o outro, é esse parceiro, é esse companheiro. Por consequência, ou essa companheira, por consequência, gerando esse desequilíbrio nas demais relações. Basicamente, que a pessoa vive a vida da pessoa. Tá certo, pessoal? E a pessoa sempre tem essa necessidade de aprovação da outra pessoa. Então, eu vou colocar essa pessoa no pedestal e eu preciso saber se eu tô bem. O que você acha dessa roupa? Se a pessoa fala, não tá muito legal, ela vai lá e tira. O que você quer comer? Se a pessoa falar, eu não quero isso, ela vai lá e não faz. Então, ela basicamente depende de tudo da outra. É um vício mesmo. A gente tá falando de dependência emocional. Ela tem um vício na outra pessoa. Dessa forma, o dependente emocional sufoca o parceiro com necessidades e frustrações, porque ele acaba bombardeando o outro com
com seu vazio existencial. Claro que quase sempre a gente não tem a tomada de consciência que a gente é dependente emocional, tá certo, pessoal? Então, muitas vezes são padrões inconscientes. Ninguém quer sufocar o outro conscientemente. Ninguém quer responsabilizar o outro pela nossa felicidade conscientemente. Então, muitas vezes, por isso que eu estou ajudando vocês a tomarem consciência com essa aula, para que a gente possa, então, a partir daí, modificar, se identificar alguns padrões. Eu confesso para vocês que vários dos temas que eu trouxe aqui para vocês, eu já passei várias vezes por situações assim na minha vida. E sim, eu já fui uma dependente emocional também. E na época eu sentia o que muitos de vocês sentem: muitos medos, frustrações, incertezas, inseguranças, tudo que a dependência emocional traz na nossa vida. Então vamos lá. Ok, eu entendi o que é a dependência emocional, mas o que causa a dependência emocional? Da onde vem essa raiz, essa origem? Normalmente, pessoal, é na nossa infância, né? Tem uma frase que fala assim: me dê os seus 7 primeiros anos que eu te direi quem tu és. Olha que forte isso, né? Então, dentro da nossa infância, a gente vai... Quem está acompanhando as aulas desde a primeira sabe que eu falo bastante dessa programação que é a nossa mente, que a nossa mente é um computador, das crenças limitantes. Então, se instala na infância. Normalmente, são indivíduos extremamente carentes. Então, precisam dessa energia do afeto. E aí acaba projetando essa responsabilidade nesse parceiro e nessa parceira. Então, um dos fatores, uma das origens é o excesso de cuidado. Vamos pensar assim, o excesso de superproteção, né? Vamos pensar que existem duas polaridades para a gente desenvolver aí a dependência emocional. Quando a gente está falando de uma superproteção dessa criança, que depois vira esse adulto dependente emocional, a questão principal com relação à superproteção é que vai formar um adulto inseguro e com sentimento de incapacidade profundo, porque ele não foi condicionado, programado a tomar decisões, ou seja, a fazer escolhas. O que vai acontecer na superproteção é que esses pais sempre quiseram poupar o sentimento dos filhos. Eu costumo dizer que ninguém superprotege o filho porque quer fazer mal. Pelo contrário, porque ama demais, porque não quer que o filho sofra. Só que quando eu tenho essa superproteção com a criança, o que acontece é que eu tiro o direito dessa criança do desenvolvimento natural dela. Então, se eu vejo que vai acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou lá e escolho por ele, né? Lá na frente, ele vai precisar de alguém que escolha por ele. Se eu vou lá e não deixo meu filho passar por uma situação que eu sei que vai trazer sofrimento, ele vai, no momento em que ele tiver que passar por isso, ele não vai saber lidar, ele vai se apoiar, ele vai ter que se apoiar em uma outra pessoa. Então, uma das causas é a superproteção. A outra, que é a que a gente mais acompanha, é a falta de zelo, ou seja, o abandono de qualquer espécie. Então, a gente está trabalhando com duas polaridades diferentes, certo, pessoal? Então, a gente vem com uma superproteção que desenvolve a dependência emocional e a gente também vem com a negligência dentro da infância, com essa falta de cuidados e falta de zelo. Então, crianças, né, em ambientes e famílias desestruturadas, que não recebem o suporte, o carinho e o amor necessário, o cuidado necessário, o básico afeto necessário para o seu desenvolvimento, pode acabar desenvolvendo essa dependência emocional. Pessoas que enfrentaram um excesso de punições, que tinha pais muito críticos, muito severos, né, que nunca elogiavam, que teve um desamparo e que também sofrem uma maior fragilidade emocional, vão se tornar adultos mais vulneráveis. Nesse caso, são indivíduos adultos que manifestam uma busca constante e incessante pela aprovação alheia para suprir essa carência afetiva. Então, vamos pensar assim,
Vocês que se identificam aí, que vocês são carentes, que tem essa carência afetiva, de atenção, que precisa da atenção, que vocês têm que ter essa necessidade de aprovação, tá sempre querendo agradar, não consegue falar não, não consegue colocar limitação, não consegue se expressar assertivamente, não consegue impor limites, isso tudo pode ter relação com a dependência emocional e vocês ainda não identificaram. Em ambos os casos, a gente observa então uma busca inconsciente desse afeto, voltados à figura de referências da nossa infância, que no caso é pai e mãe, ou aquele responsável que nos cuidou, certo? Então vamos lá aqui. O que acontece é que eu busco no outro aquilo que falta em mim. Eu projeto no outro aquilo que só está dentro de mim. Então, a dependência emocional é eu acreditar que eu não vou conseguir viver sem ter esse suporte, esse apoio. Uma coisa é a gente entender que nós precisamos uns dos outros e nós precisamos para que a gente possa se desenvolver com uma grande teia de evolução. Outra coisa é a gente achar que a gente não consegue caminhar sem ter alguém ali do lado, em que a gente sempre vai estar perguntando, em que a gente precisa dar um passo, precisa ter a pessoa, precisa ter a opinião da pessoa, precisa do amor da pessoa, precisa de tudo daquela pessoa, né? Então eu acabo buscando no outro aquilo que só se encontra e que eu sinto que falta dentro de mim. Isso acaba, né, consequentemente levando a relacionamentos abusivos. Então vamos pensar assim, né? O que acontece é que quando a gente tem a dependência emocional, e pessoal, essa aula é para tomada de consciência, caso vocês percebam que se identificaram e está tudo bem, né? Eu penso que não existem culpados, existem um histórico em que a gente teve algo que acabou desencadeando, mas que a gente não precisa ter vergonha de falar sobre. Porque muitas vezes a gente vai falar sobre questões das nossas emoções e a gente sente vergonha, a gente sente culpa, né? Então, muitas vezes que somos dependentes emocionais, o que acontece é que a gente acaba desenvolvendo relações abusivas. É o mais lógico, é o caminho mais óbvio, é o mais esperado, na verdade. Então, nas relações em que há investimento sentimental, é quando pode haver dependência emocional. É uma forma prejudicial de se relacionar que afeta ambas as pessoas envolvidas nesse relacionamento, por causa das exigências de atenção e carinho da parte do dependente. Então, o dependente emocional é como o carinho do outro, é como se fosse o combustível para ele conseguir viver. Então, ele precisa dessa afirmação, desse amor do outro a todo tempo. É mais ou menos aquela pessoa que fica assim: você me ama? O quanto você me ama? Você me ama de 0 a 10. Você me ama muito? A gente precisa estar afirmando isso o tempo todo. Então, isso muitas vezes acaba trazendo relacionamentos abusivos. É uma forma prejudicial de se relacionar. Acaba sufocando o outro. Afeta ambas as pessoas envolvidas no relacionamento por causa dessa exigência de atenção e carinho. A pessoa ela precisa desse carinho o tempo todo, então acaba trazendo ciúme, cobrança, apego demasiado, controle, né? Então a pessoa ela quer saber o tempo todo o que a pessoa está fazendo, com quem que a pessoa está falando, aonde a pessoa está. Muitas vezes a pessoa ela aparece de repente nos lugares. Por quê? Por trás de tudo isso existe uma dinâmica de um medo de ser rejeitado, de um medo de ser abandonado, de um medo de perder a vida que ela deposita na outra pessoa. Ela precisa daquilo. Se ela perder aquilo, ela perde a vida dela. Isso é a dependência emocional, pessoal. Vocês percebem como é forte isso? É forte demais, né?
Como que funciona essa dinâmica, então, do dependente emocional, né? O dependente emocional, ele vive um relacionamento doentio com um sentimento de posse. Normalmente são relacionamentos onde sempre ocorre como característica evidente o controle, a posse, um ciúmes, mas não é um ciúmes normal, é um ciúmes patológico. Essas são as razões para adotar essa forma de viver a relação. O dependente emocional, ele deseja ser o centro da vida do outro. Ele precisa daquela atenção que faltou, a energia de afeto que não foi dada num momento tão importante do desenvolvimento, que é os 7 primeiros anos. E aí é que eu falo que muitas vezes pode ser que tenha esse tipo de comportamento e o dependente emocional nem tome consciência. Então, muitas vezes existe a chantagem emocional, né? Para impedir algum movimento na vida desse parceiro, movimentos que podem chegar a prejudicar a vida social dos dois. O dependente exige dedicação integral do seu alvo. Pode ficar insatisfeito e até usar da persuasão para convencer o seu companheiro do que quer. Então, a pessoa que ela tem a dependência emocional, ela pode não se dar conta disso, mas ela é muito manipuladora. Por quê? Porque como ela tem os medos por trás da perda, ela tem as inseguranças por conta da dependência emocional, porque ela sempre coloca o outro no pedestal e ela como sendo menos. Se qualquer movimento que o outro for fazer, ele entende como uma ameaça, ele vai tentar dar um jeito de contornar a situação. Ah, não vai naquela festa não. Ah, fica aqui comigo hoje. Ah, eu não tô me sentindo bem. Ah, eu tô doente. Ah, eu tô com dor. Ah, eu tô com isso. Né? Então, é comum quem tem a dependência emocional acabar caindo nessas questões. Ele vai exigir dedicação integral, né, da outra pessoa. Pode ficar insatisfeito e até usar de persuasão para convencer, né, a outra pessoa. Reafirmará o tempo todo o laço afetivo e ainda questionará a possibilidade de um possível abandono. Tamanho é o desequilíbrio dessa dependência emocional. Então, pessoal, é isso que eu tô te falando. Por medo, muitas vezes, de perder a outra pessoa, acaba entrando nesse relacionamento tóxico, onde muitas vezes a gente tem medo de perder e realmente acaba perdendo. Por quê? Porque a outra pessoa acaba não suportando, né? Não é nem que a outra pessoa não goste de você, mas é que acaba se tornando insustentável a relação. Deixa eu ver aqui. Apertei aqui. Aí. Então, vamos lá. Os sinais da dependência emocional. Como eu posso identificar, Carol, se eu sou uma dependente emocional, um dependente emocional? Eu vou ter o sinal de ser submisso ao outro. Então, assim, tudo que o outro fizer, tudo que o outro mandar, pedir, falar, eu sempre vou estar ali disponível para esse outro. Pessoal, só mutem, fazendo favor, o áudio de vocês. Vai ter um vazio emocional, sabe? Aquela coisa de, nossa, meu Deus do céu, eu tenho um vazio que nada preenche, é uma coisa estranha, é uma angústia, parece que por mais que eu viva, existe algo que falta dentro do meu peito, é algo de alma. O dependente emocional, ele tem isso. Algo que é claro é não reconhecer o próprio valor, né? Então, justamente, né, porque ele deposita tudo no outro, a vida dele para o outro, ele vive pelo outro, ele jamais vai se olhar, então ele jamais vai reconhecer o que ele tem de bom. Ele nem se olha, ele nem se percebe. É sempre o outro, né? E eu penso, às vezes eu falo, meu Deus, é uma pena a gente não ter a tomada de consciência nessa vida. Por quê? Porque eu vim para viver a minha vida. E o dependente emocional, ele vive a vida do outro. É algo muito triste isso. Outro sinal é vontade de ganhar atenção.
Então, de alguma forma, o dependente emocional, ele vai tentar chamar essa atenção, que a gente fala que muitas vezes são os ganhos secundários, né? Então, até mesmo por meio dessa manipulação inconsciente, como eu dei um exemplo para vocês. Ah, vou dar um exemplo assim. Ah, Carol, então, o meu namorado, eu tô sentindo que ele não tá me dando muita atenção. Inconscientemente me dá uma dor de cabeça, e aí eu falo, ah, vai na farmácia pra mim, compra um remedinho pra mim, fica aqui comigo, não vai lá hoje não. Então é o combustível que eu preciso seguir. E muitas vezes é dessa forma inconsciente, tá, pessoal? A sensação de que está preso na relação e não consegue deixar. Então, muitas vezes, o dependente emocional tem esse outro lado também, que muitas vezes ele tá numa relação onde ele vê, ele fala, olha, Carol, eu não gosto mais da pessoa, eu não, sabe, a gente se acostumou um com o outro, mas eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo deixar, eu não consigo sair, eu não. Então, por trás existem coisas que a gente precisa olhar e trabalhar para que a gente possa entender, como os medos, as inseguranças, né? E achar que não vai conseguir sozinho. Esse é o maior empecilho. É achar que precisa dessa pessoa. Sinais de abstinência na ausência da pessoa amada. O dependente emocional, ele não vai. A vida dele não tem graça se a pessoa não está, gente. É basicamente isso. Então, ele não vai numa festa, ele não tem um social com os amigos, e se ele consegue ir, ele vai ficar pensando na pessoa. O momento não vai ser tão legal, tão animado se a pessoa estivesse junto. Então, isso são sinais de abstinência da ausência dessa pessoa amada. Dificuldade de tomar decisões importantes dentro do relacionamento, então é um sentimento muito grande de paralisação. Eu não consigo decidir, eu não consigo escolher, eu não consigo tomar aquela decisão importante para mim, justamente porque eu tenho essa falta de autoconhecimento e sempre estou depositando no outro. O sentimento de insatisfação também acompanha, né? Então, é uma insatisfação constante. O medo da solidão, e isso eu acho que é uma das características maiores, assim, né? Porque eu continuo no relacionamento doente, eu continuo porque eu tenho medo de ficar sozinha, eu não sei apreciar minha própria companhia, eu não sei ter ali a minha presença, aproveitar a minha presença, eu não consigo. É perturbador estar comigo mesmo. Eu tenho medo de estar comigo mesmo. Isso é o ápice, pessoal, da falta de autoconhecimento. Porque existe uma diferença entre solidão e solitude. A solitude é quando eu chego na minha casa, eu pego um café e sento na minha poltrona confortável e ali eu leio um livro, eu me sinto bem. A solidão é quando eu chego na minha mesma casa, na minha poltrona e eu choro desesperadamente porque não tem ninguém comigo. Então tem esse medo de ficar sozinho e do abandono. Tem uma intolerância à frustração. Então, quando o dependente emocional percebe que não saiu de acordo com aquilo que ele esperava, ele tem uma intolerância a isso, ele se frustra muito, muitas vezes, porque ele vai fazer de tudo para agradar. A dependência emocional, ela não vai deixar você viver dentro daquilo que você veio para viver, dentro da tua essência, dentro da tua particularidade, dentro da sua autenticidade, porque eu preciso daquele combustível, então vou fazer de tudo, até mesmo sair do que eu sou, e muitas vezes eu nem sei o que eu sou, para ganhar aquilo que eu quero, que é o amor, a atenção, o carinho do outro. A falta de consciência sobre seus próprios problemas, claro, porque ele vai saber de tudo da vida da outra pessoa, vai resolver tudo da vida da outra pessoa, mas ele sempre vai se deixar em segundo plano, ele não é prioridade, então ele desconhece até mesmo as coisas sobre ele. Conflitos de identidade, foi o que eu acabei de falar para vocês agora. Como é que eu, vivendo a vida do outro, vou saber quem eu sou? Eu não sei.
Eu vivo para o outro, eu sei de tudo do outro, que ele gosta de comer, qual é a cor preferida dele, o que irrita ele, o momento que ele tá assim. Eu faço a leitura do outro, eu conheço o outro com uma palma da minha mão e eu me desconheço realmente como alguém que eu nunca me vi na minha vida. A baixa autoestima, como a gente já falou, a repreensão das próprias emoções para não magoar, não perder esse parceiro. Entra de novo em eu não ser eu não vivenciar de acordo com aquilo que eu vim, com a minha essência. Por quê? Porque eu não consigo expressar algo que eu acredito que possa ser, que possa não ir de encontro com aquilo que o outro pensa. Então eu guardo para mim. Eu não vou falar alguma coisa que ele fez que me machucou, porque vai que ele briga comigo, vai que ele fica triste, então eu repreendo, eu escondo. Pode ter o controle compulsivo, né? Podendo desenvolver um toque, aquilo que eu falei para vocês. Então, muitas vezes a gente quer saber de tudo da pessoa, essa forma de controle por trás evidencia e mascara ao mesmo tempo o medo de perder essa pessoa, né? Porque tudo pode ser uma ameaça quando eu não me conheço, quando eu não tenho meu autoconhecimento, né? Então eu posso até desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo por conta desse controle sobre o outro. A necessidade constante da aprovação do outro, então eu busco incessantemente essa aprovação a todo momento e eu vou de encontro com aquilo que o outro sempre me fala. Se a roupa tá legal, eu coloco, se não tá legal, eu tiro. Se o outro me chama atenção assim, eu vou fazer de acordo com o outro, sempre de acordo para eu receber essa aprovação do outro. Então, esse companheiro, essa companheira, esse amigo, esse pai, essa mãe, ele vai ser prioridade em tudo. Eu abro mão de tudo, das minhas próprias vontades e planos, ou seja, a gente volta de novo. Eu me mato, eu mato a minha essência, eu deixo a minha oportunidade de existir aqui agora por conta desse desequilíbrio emocional que eu tenho. Eu me deixo de lado. Eu tenho esse excesso de ciúmes e o apego, né? Então, você tem a obrigação de me fazer feliz, você não pode me largar, você é meu, você é minha, né? O apego é diferente do amor genuíno, onde eu quero que você seja feliz, independente, eu posso te amar, mas se não tá dando mais certo, eu quero que você seja feliz e siga a tua vida. Esse é o amor genuíno, né? Independente dos meus traumas e feridos, dos meus traumas e as feridas, eu não posso te prender. Então, acompanha também esse sentimento de culpa e de impotência. Então, o dependente emocional sente muita culpa e muita impotência porque sozinho ele não consegue modificar isso. Ele até muitas vezes pode identificar esses padrões, mas sozinho ele não consegue modificar. Então, como que a gente lida, pessoal, com a dependência emocional, né? Primeiramente, é o reconhecimento. E esse reconhecimento, ele vem da forma como a gente está conversando aqui, né? Eu ter essa tomada de consciência, reconhecer esse problema. Puxa, será que eu posso estar me encaixando nisso sem vergonha? Sem a gente se sentir culpado e falar, puxa, às vezes realmente, né? Às vezes, né? Já me falaram que eu posso ser assim, ou eu percebi que às vezes eu exagero e às vezes eu volto, mas eu continuo com esse comportamento. Então, ter essa tomada de consciência que pode vir por meio da autoobservação, que pode vir por meio dessa aula, que pode vir por meio da procura de uma ajuda dentro de um profissional, com a ajuda de um profissional. Então, reconhecer o problema. Assim, é possível a gente pensar nas estratégias, nos caminhos para a gente começar o processo de cura dentro da gente mesmo. Então, pessoal, se vocês observaram, se alguém de vocês identificou, por exemplo, que tem características voltadas à dependência emocional, sabe essa coisa que você sempre tem que ter alguém, que você sempre tem que estar com alguém, esse vazio, eu sempre tenho que
Eu espero do outro muito. Eu coloco, né, a minha vida na vida do outro. Se vocês têm, busque por ajuda. Busque por um profissional. Busque pela espiritualidade. Busque por algo que possa te ajudar a sair dessa situação. E só vocês vão conseguir. É só vocês que vão conseguir ajudar vocês primeiramente. Mais ninguém. Só vocês vão conseguir, pela tomada de consciência, tirar vocês desse lugar que inconscientemente, por conta de traumas, de feridas, vocês mesmos se colocaram. E a gente também pode lidar, né, com essa dependência emocional, desenvolvendo essa autonomia. Lembram da primeira imagem que eu coloquei? A gente tem que estar grudado no outro, a gente tem que estar... O outro tem que ser um suporte na nossa vida, a gente não tem esse desenvolvimento, essa autoconfiança em nós. A gente tem muito medo. Então, o desenvolvimento da autonomia, que é esse caminho do autoconhecimento, a psicoterapia, outras formas de terapia, que irão trazer, então, esse resgate, essa reconexão com vocês, com o eu verdadeiro, com aquilo que cada um veio fazer aqui. Independente dos traumas, independente das feridas. Eu, Carol, para quem conhece meu trabalho, sabe que eu sempre falo que nada acontece por acaso. O acaso, ele não existe, a coincidência, ela não existe. Então, se vocês estão aqui nessa aula hoje, se vocês se identificaram, existe aí uma oportunidade para que vocês possam tomar consciência, para que vocês possam sair dessa situação. É um desperdício a gente vir nessa vida e a gente não se melhorar. A gente vai ter outras, mas para que voltar em outras da mesma forma? Se eu posso fazer agora o meu melhor hoje, olhando para mim verdadeiramente, por que não começar já? Então, se vocês sentirem medo, insegurança, tente encontrar algo que traga esse conforto. Então, Carol, eu acho que eu consigo sozinha. Por exemplo, eu terminei um relacionamento onde muitas pessoas, infelizmente, elas tiram a vida delas mesmas. Tamanha é a falta de amor próprio. Para vocês terem ideia. Então, trabalhem, foquem em um pilar da vida se tá muito difícil. Por exemplo, só um termo de relacionamento. Foca em um pilar da vida, foca no profissional, foca no espiritual, foca em outras áreas, respeitando o seu tempo e o seu processo, sempre. Vamos pensar que muitas pessoas passam por isso hoje. Não é só vocês, e que vocês não precisam ter medo, que as pessoas, as oportunidades estão ao redor de vocês. Basta um movimento de vocês para que vocês consigam serem ajudados. Porque ninguém veio aqui para viver o outro. A gente veio aqui para viver a nossa própria essência, para viver a nossa vida. O processo de evoluir é o processo de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me amo, eu posso amar o meu outro. Quanto mais eu me lapido, quanto mais eu curo as minhas feridas, mais eu posso ajudar o outro, mais eu evoluo. Vamos pensar sobre isso. Todos, em algum momento, nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos sozinhos. A dependência emocional, ela é um vício real. Por isso que a gente utiliza o termo dependência. Não tem um dependente químico, que hoje, a terminologia a gente fala que é o adicto.
Exatamente. Vamos pensar que a gente é um dependente do outro. A gente é viciado no outro. Então, o outro é como se fosse uma droga para que a gente possa viver. Dentro da dependência emocional existem até grupos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado MADA. São mulheres que amam demais. E nesses grupos elas são auxiliadas para que resgatem essa autoestima, para que se resgatem, para que se olhem. A gente precisa, a partir de hoje, a partir de agora, a gente precisa se olhar com mais carinho. A gente precisa aprender a se cuidar com mais carinho. E principalmente, ultrapassar os nossos medos. Quem estava aqui na primeira aula sabe do que eu estou falando. Ultrapassar os nossos medos. Certo, pessoal? Eu espero que essa aula tenha ajudado muito vocês. Um beijo no coração.